eu acho que a nossa função dentro do sistema, a gente tem que ter esse olhar não só do tratamento que a gente vai realizar, de qual medicamento a gente vai escolher, porque isso envolve custo diretamente, né? E a gente tem, assim, claro, aqui na Master também foi um grande aprendizado, a gente tem uma cultura um pouco introjetada já nas pessoas, porque a gente olha muito para essa questão de custo, né? E atualmente muito mais. Mas eu acho que, assim, a nossa visão, ela não pode ser, ela tem que ser abrangente, né? A gente não pode olhar só para os animais que estão doentes, mas a gente tem que olhar para a empresa como um todo. Afinal, a gente tá aqui na empresa para ajudar a empresa a evoluir e a crescer e a ter faturamento, né? E é isso que a gente espera. Então, a gente sempre tem que ter o equilíbrio. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso SuinoCast. Esse que é um programa bastante leve, um programa dinâmico e democrático. O meu nome é Guilherme Brandt, sou veterinário e host desse programa. E hoje nós temos um episódio inédito. Hoje nós vamos falar sobre a rotina, o dia a dia de um sanitarista, um veterinário sanitarista. Como que é o dia a dia de um veterinário sanitarista? Eu tenho a honra aqui de ter hoje como nossa entrevistada a Mônica Santi, ela que é veterinária, ela se formou na Universidade de Lages, fez um intercâmbio no Canadá e depois um mestrado na área de sanidade animal, e hoje ela é sanitarista da empresa Master, um grande grupo independente de produção de suínos. E eu vou pedir, Mônica, para que tu se apresente, mas antes da tua apresentação formal, eu só gostaria de dar muito boas-vindas aqui ao nosso programa e fazer uma chamada de atenção para a nossa conversa, né? Esse programa, eu sempre falo que é um programa para quem já é da atividade, também quem não é da atividade, né? Então, a nossa abrangência são para produtores, são para futuros produtores, são para nós, veterinários ou qualquer profissional da área, né, para quem está dentro de granjas ou em qualquer uma das atividades da suinocultura, para quem está na academia, né, dentro e fora das universidades, para quem está se decidindo o que fazer, né, então vamos ter a oportunidade de ver uma veterinária falando da sua rotina, e para os consumidores da carne suína e também para os não consumidores, né, uma oportunidade também de a gente explicar a nossa atividade. Então, Mônica, seja muito bem-vinda. Fiz uma breve apresentação formal tua, né? Eu gostaria que tu nos falasse quem que é a Mônica, né? Se apresentasse e aí a gente começa a nossa conversa. Tá joia. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e depois vão nos ouvir. E eu queria agradecer principalmente pelo convite, né, Guilherme, e também pela oportunidade aí de contar um pouquinho da minha história, da nossa rotina como sanitarista. Então, você já fez aí uma breve apresentação e talvez vou detalhar um pouquinho mais, né? Sim, me formei em medicina veterinária na Universidade Estadual de Santa Catarina, em Lages, 2001, 2006. Durante a graduação também trabalhei com o pessoal da área de suínos, né? Trabalhei no projeto de extensão, então auxiliava nas aulas práticas, né, da graduação. Em sequência da minha graduação, eu tive um pequeno período, mas eu optei por intensificar um pouquinho mais a nossa língua inglesa, né? E aí permaneci por 6 meses no Canadá. E aí, no meu retorno, eu já tinha a oportunidade, né? Eu recebi um convite para fazer mestrado na área de sanidade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz no ano de 2007 a 2009, na área de sanidade com o Davi. E ao terminar, né, no meu término do mestrado, eu já tive a oportunidade, então, de ingressar na empresa Master Agroindustrial.
e iniciei na empresa em 2009, né, início de 2009, na assistência técnica. Na época, e para quem me conhece já, eu sou daqui da região do município de Videira, e a gente não tinha vaga, né, a Master não tinha vaga de extensão aqui na cidade de Videira, e aí eu fui lá para a nossa regional de Papanduva, né, que a gente tem uma unidade lá, né, que contempla aí basicamente 40% da nossa produção. E aí fiquei na assistência técnica por 1 ano e 8 meses na regional de lá. Depois eu recebi um convite para voltar para Videira. Eu fiquei aqui mais 11 meses assistindo às unidades de creche. E aí, no final da minha felicidade em Videira, eu recebi outro convite para trabalhar na regional de novo de Papanduva, na gerência, na supervisão de equipe técnica, né, de campo. Então, por lá eu fiquei por mais 4 anos na supervisão da equipe técnica. E depois desse período, eu retornei para Videira, fiquei aqui na Granja São Roque por aproximadamente 1 ano, fazendo algumas avaliações. A gente ainda não tinha um setor de P&D, e aí na época o Rafael aqui pediu para a gente fazer alguns trabalhos lá na São Roque, então eu fiquei por aproximadamente 1 ano e pouquinho, e na sequência eu recebi um convite para assumir a área de sanidade aqui, porque o sanitarista que estava conosco, né, ele teve outra oportunidade, e aí eu acabei assumindo há 8 anos atrás a área de sanidade. Então, atualmente eu estou nesse desafio aí há 8 anos aqui na Master. Muito bem, muito legal, muito bom ver a tua história aqui. Eu já anotei 4 coisas aqui para a gente falar. Vamos lá. Mas uma coisa que eu não anotei, mas uma curiosidade minha, Mônica. Da onde, tu falou que tu é de Videira, né? Da onde que veio esse interesse pela veterinária, da onde veio o interesse específico pela suinocultura, né? E o que te fez se tornar uma veterinária? Guilherme, isso é bem curioso, porque eu comentei esses dias até com alguns colegas que eu até os meus 14, 15 anos, eu não sabia para que lado eu ia. Mas eu sempre estive, minha família, né, sempre estive no meio de uma família que, desde quando eu era criança, sempre mexeu com produção, né? Eu tive tios que sempre trabalharam nessa área. Minha família, meu pai principalmente, né, sempre trabalhou na área de suinocultura também. E eu acho que isso, quando você vivencia desde pequeno dentro da tua família, você acaba, de uma forma indireta, se envolvendo, né, com isso, né, com essa área, com o setor. Então, durante a graduação, como Videira sempre proporcionou estar perto de agroindústrias, né, e a área de avicultura e suinocultura eram áreas que eu sempre trazia para dentro da faculdade, porque naquela época a gente tinha um período menor, que a gente podia fazer os estágios extracurriculares. Naquela época não era tão não era tão burocrático, digamos assim. E aí férias de início de ano, que era um pouco maior, férias mais curtas de metade do ano, eu tentava conversar com o pessoal e agendar os meus estágios. Então, todo ano eu estava a gente estava ou em granja de aves ou de suínos, e aí eu fui me envolvendo ao longo desse período. E aí, claro, né, teve sim a participação, acho que da família, para eu poder ingressar, né, na faculdade de veterinária, e também por estar aqui nessa região, sempre ter visto meus pais, meus tios se envolvendo nisso. Então, tenho certeza que isso também me ajudou nessa minha escolha. Muito legal. Para mim é uma satisfação por ter sido colega do teu pai e do teu tio também, né? E conhecer toda a família, e isso eu acho que é um fato importante, né?
Mônica, e para todos que nos escutam aqui. Esse exemplo, né, que se passa para os filhos ou que se passa para a família, de coisas boas e certas que estão sendo feitas que acabam sendo fundamentais na decisão de uma futura profissional. Mas quando tu fala aqui agora as questões que eu anotei, né, eu gostaria que tu deixasse claro, para quem não é especificamente da área, o que é um sanitarista. Né? Quando tu falas que tu é da Regional A, Regional B, Patanuba, Videira, nós estamos falando em quantas matrizes, né? Ou qual que é o abate, né? O que está na tua mão, né? Quantos animais estão na tua mão? E antes que tu responda, o que eu anotei aqui, que eu acho que foi muito bom tu já começar assim, eu anotei 3 coisas muito importantes, né? A respeito independente se é veterinário, independente da qual for a posição do veterinário, né? A primeira coisa que tu falou, que tu acompanhava ou tu era responsável por aulas práticas, né? Então, da gente se interessar pela prática e interessar em ensinar, né? Então, a gente tem essa possibilidade durante a graduação de repassar ensinamentos, às vezes pouca coisa que a gente sabe no começo de carreira, mas pode repassar. Então, a primeira coisa que tu falou, eu achei importante isso. A segunda questão, que tu foi para fora para aprender a falar, né? E acredito que agora tu vai ter que dobrar a língua de novo para um espanhol, né? E são coisas importantes, né, que tu fez durante a tua graduação, a tua formação. E a terceira coisa, a mobilidade, né? Vamos para Patanuba, vamos para qualquer local que a disponibilidade pela mobilidade, né? E que te trouxe aonde tu está, né? Então eu gostaria que tu explicasse assim, porque às vezes nós veterinários falamos, não, ele é sanitarista, mas para quem não é do ramo, para entender, né, exatamente o que a gente está falando. Sem dúvidas. Guilherme, assim, eu acho que eu fui assim muito privilegiada nessa questão familiar e talvez a escolha, né, para a área da veterinária, porque eu lembro, eu sempre tive um primo que também fazia veterinária na época e a gente morou juntos, né, então ele já estava da metade em diante da graduação e quando eu passei eu acabei indo morar com ele. E ele, assim, foi a pessoa que impulsionou, talvez, tudo isso que eu passei durante a faculdade, né? Mas que não seja um primo, mas que tenham pessoas que te impulsionem ou que te mostrem alguns caminhos. Eu acho que é nessas pessoas que a gente tem que enganchar e ir seguindo, né? Ou pelo menos, assim, ter alguém que tu espelhe. Porque a faculdade você não entra lá, você não sabe nada, você mal sabe se você quer veterinário ou não, né? Aquela profissão que você está escolhendo. Então, isso assim favoreceu muito o meu caminho, porque além das aulas que eu fazia, esse meu primo também também trabalhava com o professor nas aulas práticas e ele pediu se eu queria iniciar. Então, desde o primeiro semestre, eu já comecei a conhecer um pouquinho do setor, como ele trabalhava, o que se fazia lá. E eu lembro, a gente tinha pouquíssimos animais. Para mim, assim, fazer uma castração cirúrgica era o ápice para mim, era extraordinário. Então, era muito diferente e a gente se envolvia. Então, aí eu aceitei o desafio e comecei a acompanhar. Então, eram 2 vezes por semana que a gente acompanhava as aulas práticas. E também acompanhava e não sabia inicialmente como fazer, né? A gente ia aprendendo com o pessoal das aulas práticas de períodos posteriores, né? Os alunos mais experientes que a gente tinha lá. Então, isso eu tenho certeza que foi assim, o meu guia para eu ter certeza da minha escolha, né? Da escolha posterior, bom, eu vou finalizar, eu vou para a área de produção, não vou, será que é isso que eu quero, será que não é? Porque a gente tem que provar, é igual a alimentação, é igual comida, né? Você tem que provar para saber se você te apetece ou não te apetece. Então, isso... O saber o que a gente não quer também é importante, né? Exatamente. Então, isso eu provava muito. Eu ia para o setor de aves, de suínos, ia me envolvendo, porque a veterinária, a gente sabe que
é uma gama gigantesca e é muito, muito difícil da gente saber aquilo ou o que cada área pode te proporcionar. E não é dentro da faculdade, não é dentro da graduação que a gente vai aprender isso, infelizmente, né? A gente não consegue aprender tudo isso. Mas eu acho que colocando a mão na massa, olhando e sentindo, a gente vai com certeza ter um pouco mais de segurança, né, nas escolhas futuras aí. Então, acho que esse envolvimento que eu tive foi sim foi decisório aí no caminho no meu caminho profissional, né, Guilherme? E aí, outra escolha que eu tive que fazer, então eu já tinha proposta para fazer o mestrado e aí veio a grande dúvida, será que eu já vou para o mestrado ou se eu opto por uma língua estrangeira, né? E aí foi isso que eu escolhi. Hoje, talvez eu me arrependo de não ter ficado um tempo maior. E aí eu fiquei só 6 meses, mas já foi assim uma grande experiência para mim, foi uma evolução da língua. Eu já sabia o começo, né? Assim como tudo, já tinha feito escolas particulares de inglês, mas para minha evolução, os 6 meses que eu permaneci lá, entendendo e vivenciando essa cultura de fora foi assim muito importante para mim. E aí eu voltei e já fui para o mestrado, né? Então, assim, no mestrado já me ajudou muito, eu não precisei fazer a prova de proficiência também, eu só entreguei o certificado, então naquela época isso também fui favorecida, né? Eu não precisei fazer a prova. E aí, claro, depois, dentro, assim, do campo profissional, eu lembro que na época o Rafael falava, né, bom, Mônica, a gente vai ter que se dar as mãos aqui, porque o Rafael ficou por muito tempo, né, por 4 anos morando nos Estados Unidos, e quando eu cheguei aqui, era o Rafael, o Mário também falava, né, e eu. Então, e aí depois, eu tenho até uma história, né, que eu fui envolvida justamente nesse fato, né, quando eu estava na regional lá de Papanduva, eu acabei me envolvendo com o pessoal que veio montar uma pelletizadora, e essa pelletizadora era chinesa, e eles ficaram lá por 3 meses e não tinha ninguém para se comunicar com eles. Então, eu acabei sendo a ponte entre os chineses que falavam inglês com sotaque absurdo. Eu morei no Canadá, inclusive, com uma pessoa que era filipina, mas o sotaque, para quem conhece sotaque asiático, é extremamente complicado. E aí eu passei meus perrengues lá, mas foi uma história assim que foi um divisor de águas também para mim, porque respondendo a tua terceira pergunta, Guilherme, dentro da nossa rotina da Master e como sanitarista, né, atender em torno aí quase de 40 mil matrizes, desde o sítio 1 até hoje o processamento que a gente tem, né, a marca Sulita. A gente teve também que aumentar um pouquinho, agregar pessoas na área de sanidade, né? Então, hoje, a área de sanidade contempla 2 pessoas, eu e o Edgar Baroncello, e a gente faz algumas divisões nesse trabalho, né? Então, justamente pela vinda da indústria, a gente teve que dividir, né, um trabalho mais operacional de campo, que faz a conexão e o contato com o pessoal de campos veterinários, desde as granjas, né, das unidades próprias até o campo, a terminação, que o Edgar faz essa ponte. E aí a parte um pouco mais estratégica da área de sanidade, que também engloba aqui na Master biosseguridade e bem-estar animal, a gente divide, né? Então a parte mais estratégica fica comigo, acompanhamento de monitorias e indicadores na indústria, atendimento de fornecedores, programas e protocolos da área de sanidade. Então, tudo isso que envolve campo e gestão de indicadores, a gente faz essa separação, mas sempre há um envolvimento do corporativo, que são apenas 5 pessoas. Então, para nós, assim, é muito fácil a gente decidir alguma coisa, porque a gente senta com o nutricionista, com o gestor das unidades próprias de produção, a gente senta com o gestor das parcerias e a gente consegue olhar as nossas demandas, os nossos problemas, alinhar de uma forma muito, muito simples e fácil, né? Então,
é mais ou menos assim que a gente trabalha na área de sanidade. Traduzindo 40 mil matrizes, nós estamos falando aí de 1 milhão de animais por ano, mais ou menos. Isso mesmo, Guilherme, a gente... Está na tua caneta 1 milhão de animais aí a ser Isso aí, exatamente. São números bastante significativos e eu acho que quando tu fala aí desse envolvimento e também a decisão, né, e a responsabilidade de uma decisão financeiramente ou socialmente e ambientalmente, né, para todas as pessoas que impactam. Hoje qual que é o número de integrados ou quantas famílias estão envolvidas nesses 40 mil fêmeas, nesse 1 milhão de animais produzidos por ano? A nossa parceria hoje, Guilherme, ela passa de 320 produtores, né? Se eu me atualizei aí, 320 produtores, se não me falha a memória. Então, é um envolvimento direto aí com eles de uma forma bastante intensa, né? Deixa eu te perguntar, depois eu gostaria que tu explicasse um pouco dessas palavras que tu falou, mas deixa eu te perguntar. 2000 quando tu entrou, 2009. ou quando tu assumiu a posição de sanitarista, teve alguma expansão, tu participou de algum desenho de granja, algum projeto desses, ou não chegou a pegar? Não, a gente não, assim, a gente pegou o projeto aqui da indústria, então eu fui, assim, expansão eu peguei andando, né, mas eu fui a primeira veterinária mulher na extensão lá em Papanduva na época, então assim, a gente enfrentou alguns preconceitos, né, porque o pessoal não tinha também muita cultura da produção de suínos lá, mas expansão mesmo e acompanhamento desde 2019 aqui com a nossa indústria. Então, esse aprendizado com gerenciar indicadores de produção, a gente acompanhou, né? Então, aqui... Mas eu chamaria atenção, assim, olhando para o dia a dia do sanitarista, né? Sim. Olhando desde da implantação, por exemplo, desses sistemas. A IN19, que trata de localização de granja, de vizinhanças, toda essa questão importante, né, que está na mão não só de quem tem a ideia da expansão, mas da onde localizar, as questões de biosseguridade, envolvimento que tem com órgãos estaduais, oficiais, locais, né? E oficiais, e aí sim a implantação da granja. E aí quando tu fala dessas responsabilidades, se tu puder explicar, bom, o sanitarista não é um tomador de decisão de medicar animais. A última questão que o sanitarista quer é tratar com enfermidade. Né? Exatamente. Então eu gostaria que tu falasse nessas questões preventivas que tu fala, tu chamou a atenção da biosseguridade, se tu puder dar uma pincelada também nas monitorias que tu falou da indústria, né? Então assim, tu chega segunda-feira, os teus dias não são iguais, né? Com certeza. Mas dentro de uma semana, a gente está falando do dia do sanitarista, mas o que seriam os pontos não negociáveis aí da tua rotina, né? Da tua assistência ao pessoal? Então, Guilherme, assim, dentro do nosso dia a dia, né, como de sanitarista, a gente, o que mais a gente tem que prezar é pela prevenção, porque a gente pensa que tudo que vem fora, que desvia, né, daquilo, qualquer doença que desvie durante a tua rotina, ela teve um motivo ou teve alguma falha durante o caminho, né? E a área de sanidade, ela foca muito na biosseguridade, então é um trabalho constante que nós temos que fazer, né, com a equipe técnica principalmente, quando a gente sai para uma visita, de a gente ter um pouco esse olhar na biosseguridade ou aquilo que a gente pode impactar no dia a dia do produtor, para que a gente possa prevenir que a gente não precise estar lá amanhã por um problema entérico ou um problema respiratório, né? Então, isso também faz parte do nosso trabalho como sanitaristas, porque
É claro, a rotina do extensionista é um pouco diferente, ela está voltada muito mais ao desempenho do lote, a evitar doenças, mas ao mesmo tempo a gente acaba entrando na rotina e deixando de ter esse olhar, né, da prevenção. Então esse assim, é um dos pontos que nós, na área de sanidade, e o Edgar, principalmente quando faz esse link da operação, né, assistência técnica e sanidade, a gente precisa sempre estar olhando para esses pontos, né? A gente, no passado, na unidade de Papanduva, a Master já foi, ela já foi multiplicadora, né, de leitoas, então a gente passou por um período que a regional, praticamente 40%, 50% da produção que a gente tinha lá eram granjas GRSC. Então, as granjas GRSC, que são as granjas certificadas, né, são reprodutoras certificadas, a gente tem que ter um olhar muito mais voltado para essa questão de biosseguridade, né, a gente segue um checklist, porque existe um envolvimento muito grande dos órgãos oficiais, né, principalmente SIDASC, Ministério, que fazem o acompanhamento da saúde desses plantéis, até porque essa reprodutora, mais cedo ou mais tarde, ela não vai mais estar no nosso plantel, ela vai estar em outro plantel, em outras empresas, em outros lugares, né? Então, olhando por esse ponto de vista, assim, é um dos pontos mais importantes hoje, sejam granjas GRSC ou não, a gente ter esse olhar para a biosseguridade, né? Se você não tem, mas buscar um checklist que faça com que você consiga olhar esses pontos, né, que são não negociáveis, que você precisa trabalhar no dia a dia, porque você sabe que se você não controlar aqueles pontos de biosseguridade, você pode ter impactos na saúde dos animais de uma forma muito mais intensa, e aí, claro, a gente acaba agregando custo em tudo isso, né, porque você precisa lançar mão de medicamentos para poder controlar aquelas doenças e também minimizar o impacto no desempenho zootécnico, né? Então, esse olhar a gente tem que ter para que a gente melhore a biosseguridade e não tenha um impacto tão forte no custo do animal produzido, né? Então, hoje a gente sabe aí da importância do custo de produção de um animal, principalmente se falando aí 70%, 80% do custo do animal é nutrição, então a gente precisa estar muito atento nessa questão aí, né, Guilherme? Interessante. Tu estava comentando das questões de doenças e controles. Na semana passada, a gente teve no congresso aqui em Porto Alegre, né, no Sinsui, e teve uma palestra 20 anos de circovirose no Brasil. Enquanto tu estava falando de doenças, eu lembro que no começo da circovirose a gente não sabia o que era, né? A gente estava tateando e tentando descobrir, porque não era uma doença, a gente achava que eram outras doenças até ter a certeza, né? Eu gostaria que tu falasse se tu teve o que tu teve de um desafio assim que te tirou o sono com um pouco mais de força. Mais aí, que o normal. O desafio só muda de lugar aqui, né? Eu digo de uma maneira geral no campo. Os desafios, na minha visão, Guilherme, assim, se a gente não buscar estabilizar realmente essa questão dos pontos de MADEC, que foi falado lá também, a gente não colocar isso realmente no radar e em prática de verdade, não achar que isso é besteira, a gente vai enfrentar cada vez mais desafio. Isso é inevitável. Um dos motivos é pela escala, pelo volume de produção, né, que se vê nas agroindústrias. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente sabe que tem que evoluir em escala e em volume, a gente tem que ter o olhar para os elementos básicos. A gente não pode andar mais na velocidade de escala e não conseguir acompanhar na mesma velocidade nos pontos básicos, né? Então, a gente passou sim, Guilherme, eu me lembro assim, então 2006 eu estava saindo da graduação, já ouvia falar, né, no circovírus, né? E claro, quando eu entrei na Master, que a gente passou por alguns eventos, mas aí já tinham as vacinas comerciais,
já tinha uma estabilidade muito maior para circovírus, né? E aí depois vieram outros, e não novas doenças, né? Patógenos que convivem conosco aí no dia a dia, como a salmonela, como a influenza, como muitos patógenos secundários, que eu nem vou perder muito tempo aqui, mas eu lembro de um evento em 2015, para quem conheceu a Granja São Roque aqui, que é uma unidade nossa, uma das maiores unidades nossas, com aproximadamente aí 10 mil matrizes, na época tinha umas 12 mil matrizes, a gente começou a ter muito problema respiratório e eventual problema entérico. E aí a gente começou a fazer uma monitoria, avaliar os animais, coletar material, e a gente fez um primeiro tratamento para a parte respiratória. Mas a gente via que fazia os protocolos terapêuticos e a gente não tinha resposta, a gente não tinha sucesso, a mortalidade aumentava, mas era uma mortalidade que saía muito fora da nossa média. E aí a gente definiu fazer um intensivo na Granja São Roque. Eu lembro que nós fomos em várias pessoas, e aí nós começamos a necropsiar muitos animais, porque só pela sintomatologia e pelo tratamento que a gente estava utilizando não estava adiantando. E eu lembro que nesse dia a gente abriu mais de 30 animais, eram muitos animais. E aí, nesse momento com que a gente foi com mais calma, que a gente olhava muitos pulmões e nem todos os pulmões representavam um problema respiratório, a gente começou a avaliar melhor o sistema digestório, né, principalmente os intestinos. E aí, quando a gente começou a abrir os intestinos, a gente começou a ver desde lesões mais agudas e lesões crônicas típicas de salmonela, né? A gente via animais aí com úlceras de botão que eu só havia visto nas aulas de sanidade do Davi Barcelos e nunca havia me deparado, né, com um nível de lesão daquele tipo. E aí a gente coletou material, mandou para laboratório para confirmar e realmente a gente teve muita dificuldade porque eu lembro que mesmo fazendo o tratamento direcionado para salmonela com princípios ativos, né, com antimicrobianos melhores, a gente não tinha muita resposta, havia já muito problema com resistência, né, antimicrobiana, e até por saber que ela não responde muito bem. Enfim, então assim, foi um dos problemas maiores, a gente passou umas 10 ou 12 semanas de instabilidade de mortalidade alta na creche, e a gente também tinha nas primeiras 2 semanas de terminação, no alojamento desses animais, a gente tinha mais aí 1 ou 2 pontos percentuais acima da nossa média de mortalidade de terminação. Então esse assim foi um momento bem difícil aqui na Master, porque a gente tentou fazer de tudo e eu lembro que foi um momento onde a gente olhou para muitas coisas internas e a nossa melhor resposta pro tratamento da salmonela foi o vazio sanitário naquela época. Para quem conhece lá a Granja São Roque, de novo, a gente tem 7 galpões e a gente não conseguia, é tudo fluxo contínuo, então a gente não consegue fazer todos dentro, todos fora lá, a gente não consegue fazer limpeza e desinfecção sem todos os animais, e o momento que a gente teve que abrir mão foi maio, junho, entrada de inverno, e a gente teve que alojar granjas de terminação com animais de 8, 9 quilos para poder fazer o vazio dentro das nossas instalações e poder estabilizar aquela mortalidade. Então foi entrando nos galpões, fazendo o vazio sanitário, lavando, abrindo canaleta, tudo que a gente podia, a gente fazia. 2 lavações, 2 infecções, o melhor desinfetante que a gente, com uma maior concentração para a gente poder minimizar a pressão de infecção. E depois disso, depois dessas 10, 12 semanas, até hoje, até 2023, a gente nunca mais teve caso clínico ou mortalidades acima da nossa média por salmonela, né? Pelo agente salmonela. Muito legal ouvir isso. E também o que eu chamo a atenção aqui, que tu comentou aí de fazer 30 necrópsias, e quando está primeiro o que tu falou é ter o domínio dos números, né? Tu fala em 2% acima, abaixo, é ter esse domínio, essa segurança do que é normal,
né? Ou do que é uma normalidade de produção, o que é aceitável, né? E a outra questão que eu acho interessante na tua fala é de tu ter a certeza, não, de tu ir sem direcionamento para fazer a necrópsia. Porque muitas vezes tu tem a pressão do funcionário, tu tem a pressão da área técnica, do veterinário, ou a pressão do próprio produtor, né? Isso aqui é respiratório, isso aqui a gente tem que ver. Então, a isenção de fazer uma necrópsia bem feita, né? E hoje a gente tem que bom que a gente tem isso, mas, de novo, talvez eu lembre a tua fala primeira lá, né? De ajudar as pessoas, ajudar os alunos, e sem dúvida, não precisa ser sanitarista, né? Mas todo veterinário tem que saber fazer esse tipo de abordagem clínica, tanto no animal vivo quanto numa eventual necrópsia, né? No diagnóstico. Muito legal, e também ver essas questões que tu fala do básico, né? Dos pontos de Mader que tu colocou na prática aí, né? O vazio sanitário, a limpeza, ou tirar o pé, né? de uma produção para poder ter uma estabilidade na produção. E quando tu fala também dessas questões aí de tentar em fazer 30 necrópsias, um volume bastante grande, mesmo numa granja com 10 mil matrizes, né? Mas quando tu fala nessa questão, como que é feita a atualização técnica da Mônica, sanitarista responsável, mas também como que é feita a atualização técnica de um sistema que tem, eu não te perguntei, mas que tem um número aí de veterinários ou de técnicos que dão o suporte a campo, né? Como que é feita essa atualização do grupo? Entre nós, gestores, Guilherme, a gente sempre busca, né? A gente tem, assim, a Master, ela proporciona uma autonomia e muita liberdade nessa questão de qualificação, de atualização. Então, se a gente, entre nós mesmos, né? Se um gestor tem um evento fora do Brasil que tem interesse, ou mesmo dentro do Brasil, ou seja, 1 dia ou 2 dias, isso a gente tem autonomia, a gente conversa aqui com o pessoal e a gente, através disso, a gente consegue fazer as nossas atualizações. E claro, né, Guilherme, assim, eu também tenho uma prática que dentro da empresa aqui a gente também tem um período dentro da nossa rotina que a gente busca a nossa própria atualização através de artigos, né? A gente tenta se envolver com autoridades, com professores, então a gente tem esse envolvimento justamente pelo campo ser muito dinâmico, a gente ter essa rede de contatos, né, que para nós assim é muito importante também. E bastante complexo, a gente sabe, quando a gente tem um número de funcionários grandes, né, principalmente quando engloba aí sítio 1 também, a gente tenta sempre proporcionar e promover anualmente, principalmente quando se fala em assunto de atualização de necrópsias, a gente faz uma vez no ano com todas as equipes, mesmo que a gente tenha aqui equipes com funcionários técnicos e veterinários com mais de 5 anos, com mais de 10 anos, e tem também os funcionários que são mais recentes. Então, a gente não deixa de, se entrou hoje um veterinário novo no campo, a gente organiza para fazer essa reciclagem, né? Então, como você comentou, para nós, ponto principal, reciclagem de necrópsia todos os anos é obrigatório, né, para as equipes técnicas, porque realmente, independente da maneira com que você abra um animal, que você pratique a necrópsia, o mais importante é que você abra o animal. Não adianta a gente chegar na granja, olhar que aquela granja tem sintomatologia nervosa, tem sintomatologia respiratória ou entérica, e a gente não tem bola de cristal, né? Então eu costumo falar para eles, mas vocês já abriram os animais, vocês coletaram o material, não adianta vocês trazer informação que tem tosse, que tem diarreia. A gente precisa, acima de tudo, ver o que tem, o que a gente encontra de lesão. Porque eu falo, diante de vários desafios que a gente tem hoje, dizer que o principal problema é uma batedeira, que é uma tosse, é uma diarreia, a gente não sabe, a gente precisa olhar as lesões, porque hoje a gente tem vários agentes envolvidos, a gente tem que cuidar um pouquinho com isso. E ainda mais, alguns agentes virais praticando lesões idênticas a agentes bacterianos. Então,
se a gente fica na dúvida quando a gente abre um animal, né, imagina quando a gente não abre um animal. Então, essas atualizações, sim, vêm parte da área de sanidade, né, mas quando estão ligados, né, algum treinamento ligado à área da sanidade, a gente proporciona. Como, por exemplo, a cada 6 meses também, a atualização e reciclagem com os vacinadores, né, que a gente aprendeu ao longo do tempo que a gente não pode esquecer do vacinador. O vacinador, ele faz um grande papel dentro das nossas propriedades e se a gente não acompanhar, não monitorar e não enxergar o que eles estão fazendo ou entender as dificuldades deles, a gente vai ter um reflexo mais cedo ou mais tarde em alguma doença dentro do nosso sistema produtivo. Então, a gente precisa sempre estar acompanhando e estar reciclando e auxiliando eles nesses treinamentos, né? Nesse sentido, objetivamente, o que é esse acompanhar o vacinador? Esse acompanhamento, Guilherme, até a gente tem as empresas fornecedoras de biológicos, elas te proporcionam um checklist. Esse checklist é realizado, tem 10, 15, 20 pontos, né? Os principais, digamos assim, a gente faz aplica o checklist no vacinador na prática, a gente faz uma conversa teórica ali de 20, 30 minutos, e aí vai para a prática, executa. Primeiramente, enxerga o que ele está fazendo, ele faz da forma que ele sabe, e aí depois aplica no checklist e aí identifica os pontos de revisão, né, que precisam ser revisados. Importante, eu pergunto isso porque uma das... Quando começaram os trabalhos com vacinadores a campo, uma as conversas dos vacinadores era em quantos leitões tu vacina por minuto. Exatamente. Ou por hora, assim, né? E que são coisas que têm que ser riscadas, né? Não é quanto, mas qual que é a qualidade desse produto, a qualidade de agulha, a qualidade e muitas vezes se faziam reclamações de produtos, mas a velha palestra vacina e vacinação, ela sempre é atual. Exatamente, Guilherme. E você falou assim o segredo, eu acho que o segredo é olhar para a qualidade. A gente também tem que demonstrar isso para o vacinador, que a gente não quer velocidade, a gente não quer número de leitões vacinados no dia. Se ele tiver que ficar 3 dias vacinando, com mais calma a gente vai ficar. Então, e esse suporte e esse entendimento é de nós, né? Nós temos que passar esse entendimento para o vacinador, porque eles não têm o conhecimento técnico que a gente tem, né? E qual é realmente o conceito de uma vacina? Por que tem que se fazer uma vacina? E de que forma tem que fazer uma vacina? Então, eles têm que entender o conceito, né? Porque para eles estão lá aplicando na prática e aí tá tudo certo, né? E não é bem assim. A gente tá se encaminhando para o final aqui, Mônica, mas eu gostaria de um breve comentário teu de um ponto que foi falado no congresso aqui em Porto Alegre, lá em Porto Alegre na semana passada, a respeito do impacto emocional sobre o funcionário ou sobre o produtor de algumas vacinas, né? De algumas doenças. A gente está falando de vacina de algumas doenças. O circovírus, quando veio, ele aumentou. Eu digo assim, o Brasil teve uma certa vantagem que o circovírus começou na maternidade, que o impacto de quem precisava fazer os pontos de MADEC estava dentro da sua granja, né? E depois migrou para a creche e para a terminação. Mas a gente teve um impacto bastante grande, né, de mortalidades. Hoje a gente tem um impacto bastante grande com prolapsos, seja quais forem aí, que são cenas ruins de se ver, e também mortalidade de fêmeas. Os Estados Unidos ou o Hemisfério Norte trabalha com PED, com PIRS, com doenças mais agressivas, né, virais, mas a gente já viu isso dentro de granjas, o impacto do prejuízo ou o impacto de ver animais numa situação ruim, né? E isso está começando a se falar um pouco mais agora. Eu gostaria que tu desse só um comentário a esse respeito aí, sobre a função também do sanitarista em explicar e falar e deixar essas questões mais claras, né? Tanto para quem produz quanto quem
responsável por sistemas. Você tocou num ponto bastante importante, Guilherme, e dentro da nossa gestão, né, não só como sanitaristas, mas do ponto de vista sanitário, infelizmente, né, as doenças, de uma maneira geral, elas têm sempre um impacto muito grande, tanto no desempenho quanto no custo de produção, né? E como você falou, independente da doença, podem ser os prolapsos, pode ser um problema reprodutivo que não seja de fato infeccioso. E eu acho que a nossa função dentro do sistema, a gente tem que ter esse olhar não só do tratamento que a gente vai realizar, de qual medicamento a gente vai escolher, porque isso envolve custo diretamente, né? E a gente tem, assim, claro, aqui na Master também foi um grande aprendizado, a gente tem uma cultura um pouco introjetada já nas pessoas, porque a gente olha muito para essa questão de custo, né? E atualmente muito mais. Mas eu acho que, assim, a nossa visão, ela tem que ser abrangente, né? A gente não pode olhar só para os animais que estão doentes, mas a gente tem que olhar para a empresa como um todo. Afinal, a gente está aqui na empresa para ajudar a empresa a evoluir e a crescer e a ter faturamento, né? E é isso que a gente espera. Então, a gente sempre tem que ter o equilíbrio entre o custo de produção e o equilíbrio da onde o que a gente pode gastar para ter esse equilíbrio, né? Às vezes você não precisa escolher o produto mais caro e nem também o mais barato, né? A gente precisa ter esse equilíbrio, mas a visão de que a gente precisa resolver um problema, mas quando a gente precisa ajudar a empresa, por exemplo, como uma crise, né? Ondas de crise que a gente sempre enfrenta, a gente precisa ter esse olhar também no custo. Então, o que eu, como sanitarista, posso fazer no sítio 1, no sítio 2, no sítio 3, para minimizar o impacto negativo no desempenho, mas, ao mesmo tempo, também ajudar a empresa a reduzir custo, né? Então, esse eu acho que é o principal ponto aí também para viabilizar a nossa atividade, né, Guilherme? Legal. A Ceva é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Ceva Saúde Animal no Instagram, @CevaSuínosBrasil. Encerrando aqui, obrigado por essa última ponto para nos fazer pensar, né? Encerrando aqui um ponto mais leve, Mônica. A Mônica fora da sanidade, ou alimentando a alma aí para poder enfrentar melhor a sanidade. Qual que é o teu momento de lazer? Qual que é o teu momento mais zen aí, Mônica? Eu gosto muito, para quem me conhece, né, Guilherme, meu hobby principal aí, eu não sou amadora e nem devoradora de livros, eu gosto de ler, mas eu sou amadora e devoradora de esportes. Eu acho que fora da Master é o meu grande equilíbrio, né? E hoje as pessoas precisam cada vez mais pensar nesse momento de equilíbrio físico, mental, né? Separar a vida pessoal da profissional, ter um tempinho aí para praticar esportes, ter um momento de lazer para ler o seu bom livro. Mas eu gosto muito porque quando eu estou praticando esportes, realmente é um momento que eu desligo meu celular, deixo ele em casa, eu perco ele de vista e esqueço, assim, é o momento que eu tenho para dissipar as minhas energias do dia, né, as boas, as ruins, e é um momento que eu tenho, sim, para poder descansar um pouco mentalmente, né, então eu gosto muito de praticar esportes. Muito legal. Eu também gosto de esportes e agora o pessoal aqui em casa já não pergunta mais, mas eles perguntavam, ganhou? Eu falei, tem uma fase que
que a gente não ganha mais, a gente ganha com a saúde. O ganhar e perder é o de menos, né? O mais importante aí é ter ido ao jogo. Mônica, muito obrigado pelo teu dia a dia aqui do sanitarista, e foi muito legal a nossa conversa. E encerrando aqui, eu deixo para uma consideração final aqui, para uma palavra tua a respeito aí do nosso bate-papo. Guilherme, obrigada, eu que agradeço também. É sempre muito bom a gente poder compartilhar, né, um pouquinho da nossa experiência e dizer para algumas pessoas, né, que talvez não sejam da área ou que estão iniciando sua vida profissional agora, para não terem pressa de iniciar a vida profissional e querer saber tudo, né? Então, acho que esse é o grande primeiro passo, saber se realmente é o caminho que você quer tomar, e se espelhar em algumas pessoas, procurar entender, quando você está numa empresa, né, entender o sistema, fazer perguntas, ter o teu senso crítico aí um pouco mais acima da média, porque aquele ditado, né, quem tem boca vai a Roma, realmente hoje eu vejo com mais maturidade e mais experiência que nos proporciona aí muito mais caminhos, né, e a gente sempre tem coisa para aprender. Eu acho que esse é o ponto, né, a gente está numa empresa, a gente precisa se envolver, perguntar, buscar e sempre ser crítico e usar a criatividade também quando a gente precisa, né, Guilherme? Então, assim, acima de tudo, não ter pressa, né? A gente ter que buscar aí o conhecimento, se informar, conversar com as pessoas, entender, e aí sim eu acho que o caminho trilha de uma maneira muito mais suave, muito mais automática. Muito legal. Nós estamos encerrando aqui o nosso programa, o nosso Suinocast, entrevistando a Mônica, que é responsável por um sistema de 40 mil matrizes, tem na sua mão aí aproximadamente 1 milhão de animais por ano, e falou dos nãos que a gente tem durante a graduação, das escolhas que a gente faz da graduação. Ela que nasceu dentro de um sistema de produção, tem na família aí um histórico de produção, mas foi buscar na parte prática da universidade aquilo que ela queria e aquilo que ela não queria fazer, e teve momentos de dúvida, né? Foi para o exterior, e também divide aí com a equipe as decisões. A gente falou muito sobre a biosseguridade, e falando com um sanitarista de carteirinha, a gente falou também do recado de fazer o básico, né? Para quem não conhece, fica aqui uma dica das 20 regras de MADEC, né? Os 20 pontos de MADEC, que é basicamente a gente voltar ao básico, e isso auxilia muito na sanidade. Mônica, muito obrigado. Obrigado a todos aqui, e tenho certeza que vai ser um episódio para a gente ouvir e reouvir várias vezes. Um grande abraço para todos. Abraço, Guilherme. Até logo.